crianças! Hoje a tia Camila voltou com mais uma história da Bíblia para nós aprendermos e hoje nós vamos aprender sobre o perdão. Quem está preparado? Vem comigo! Primeiro, antes da nossa lição, nós vamos decorar o nosso versículo que fala hoje sobre perdão. E o versículo está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. E ele fala assim: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:32. Quem é que vai repetir comigo? Vamos lá? Começa pelo endereço e termina pelo endereço também. Efésios 4:32. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:32. Esse versículo diz que nós devemos perdoar os nossos amigos, devemos perdoar também aqueles que não são nossos amigos tão próximos, não é? Temos que perdoar a todos, porque Deus nos perdoou. E hoje eu vim falar sobre os amigos de Jesus. Você sabia que Jesus tinha vários amigos que andavam bem pertinho dele? Os amigos de Jesus eram também conhecidos como discípulos. E teve um discípulo de Jesus que se chamava Pedro. Esse discípulo, ele gostava muito de fazer perguntas a Jesus. E um dia ele perguntou: Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar os outros? Umas 7 vezes tá bom? E Jesus então respondeu assim: Pedro, nós precisamos perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7? Esse número é muito alto. Mas vocês acham que Jesus queria que a gente contasse as vezes que a gente fosse perdoar os outros? Não, pessoal. Jesus queria dizer que nós devemos perdoar sempre os nossos amigos e aqueles que também não são nossos amigos. Por isso, Jesus, que gostava muito de contar histórias, também contou uma história para explicar para aqueles discípulos, para Pedro e para aqueles outros discípulos, como era que se deveria perdoar. Ele contou uma história que se chama parábola, que eram essas histórias que Jesus contava. Ele disse, crianças, que havia um rei, olha aqui, um rei muito rico. Deixa eu colocar mais pra frente para vocês verem esse rei. Havia um rei muito rico. E esse rei, ele tinha vários servos. E os seus servos, eles costumavam pedir dinheiro emprestado para esse rei. E como esse rei era muito bondoso, esse rei emprestava esse dinheiro para os servos. A uns ele emprestava, vamos dizer que R$ 5, outros pediam R$ 100, outros pediam R$ 1.000. E teve um servo que pediu muito dinheiro, como se fosse R$ 1.000.000. E aí esse servo gastou todo o dinheiro. E então chegou o dia em que o rei pediu para que todos aqueles servos devolvessem seu dinheiro. Ele emprestou por um tempo e aí ele pediu para que devolvessem. Então aquele servo que tinha pedido muito dinheiro emprestado estava desesperado porque ele não tinha como pagar aquele dinheiro. E aí ele foi ao rei e disse assim: Rei, por favor, me perdoe, eu vou trabalhar, eu vou pagar e tudo vai se resolver. Mas, gente, mesmo que ele trabalhasse a vida inteira dele, ele não ia conseguir pagar, porque era uma dívida muito alta e ele tinha gasto todo o dinheiro. Não tinha como pagar. Então, aquele rei que era muito bondoso, ele falou, sabe o quê? Não se preocupe, a sua dívida está perdoada. Crianças, vocês não imaginam a felicidade daquele servo ao sair dali. Imagina só, ele não ia ter dinheiro para pagar aquilo, ele ia ter que passar a vida toda trabalhando. Mas aquele rei bondoso havia perdoado a sua dívida. Então eu imagino que ele deve ter saído feliz e cantando pela cidade. E ele e os outros servos saíram. E então, vocês não sabem o que aconteceu. Sabe, aquele servo tinha um vizinho e
Quando ele viu o vizinho dele vindo, sabe o que ele fez? Ele disse assim: me devolva o meu dinheiro! Aquele vizinho também devia um dinheiro para aquele servo, mas não era tanto dinheiro. Era como se fosse uns 10 reais, era bem pouquinho dinheiro. E ele disse assim: olha, você tem que me devolver esse dinheiro, então eu mando você para a prisão. Então aquele vizinho disse: mas meu vizinho, eu não tenho como pagar agora. Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar e eu vou pagar o seu dinheiro. Mas mesmo assim, aquele servo não perdoou a dívida do seu pobre vizinho. E então ele não sabia, mas os outros servos o estavam observando ali naquele dia e foram contar tudo ao grande e poderoso rei. O rei, quando soube que aquele servo a quem ele acabara de perdoar não havia perdoado o seu devedor, ficou muito triste. Porque nós devemos perdoar todos. Ele tinha perdoado uma dívida grandona e aquele servo dele não queria perdoar uma dívida pequenininha, crianças. Poxa, como aquele rei ficou triste. Então, aquele rei mandou chamar o seu servo e disse assim: ora, meu servo, como você foi capaz disso? Eu perdoei uma dívida muito alta sua e você não foi capaz de perdoar a dívida do seu vizinho. Então agora você vai para a prisão e você vai ficar na prisão até que a sua dívida seja paga. Poxa, crianças, ele ficou tão envergonhado, com tanto medo e tão triste. Tudo isso porque ele não perdoou como ele foi perdoado pelo seu Senhor. E sabe, crianças, isso me lembra uma coisa. Esse servo me faz lembrar de mim e de você, de todos os seres humanos. Nós também temos uma dívida que nem a dele. A dele é uma dívida muito alta. A dívida que nós temos também não pode ser paga com dinheiro. Nem que nós trabalhássemos a vida inteira, nem que nós esforçássemos a vida inteira, nós nunca poderíamos pagar a nossa dívida. E essa dívida, gente, é o pecado. Aquele que deixa o nosso coração assim, escurinho, cheio de sujeira. Nós não podemos lavar o nosso coração, engolir um sabão, porque só uma pessoa pode fazer isso. O pecado a gente não consegue pagar com dinheiro, mesmo que a gente trabalhe a vida toda. Só há uma maneira de pagar o pecado. Só que esse rei aqui, ele me lembra alguém também. Ele me lembra o nosso bondoso rei, o nosso Deus. E o nosso Deus é tão bondoso, crianças. Ele é bondoso demais, sabe por quê? Porque essa dívida que nós nunca iríamos conseguir pagar, ele pagou por nós. Sabe como? O pecado não pode ser pago com dinheiro, como a tia Camila já disse. Ele só pode ser pago com sangue. E ele enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós. E o seu sangue lava o nosso coração de todo pecado. Então, o Deus que nos amou enviou o seu filho Jesus para nos perdoar, para que nós pudéssemos ficar juntos dele de novo e não ficar presos, pagando pelo nosso pecado a vida toda. Nós somos livres quando nós acreditamos em Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele e aí então nós podemos estar pertinho de Deus. E assim como Deus nos perdoou através do seu Filho Jesus, Ele também pede que nós perdoamos a todos aqueles que nos fazem alguma coisa que nós não gostamos, porque a dívida maior já foi paga há muito tempo. Então, crianças, não esqueçam do nosso versículo de hoje, em Efésios 4:32. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Que você aprenda e perdoe todos os seus amigos. Um grande beijo e até a próxima!